Esta é a sexta aula do curso de Filosofia e História das Ciências Biológicas, hoje enfocando a filosofia da biologia. Esse é um assunto muito rico, muito interessante, e eu vou abordar as questões filosóficas da biologia a partir da teoria de quatro causas de Aristóteles, que realmente é o a elaboração teórica, né, que melhor abrange todas as questões que foram se desdobrando ao longo do tempo e que continuam na atualidade. A teoria das quatro causas, ela procurava ser uma teoria explicativa, né, uma teoria causal explicativa para qualquer fenômeno a ser estudado, seja dos seres vivos ou da natureza morta. Então, Aristóteles procurava, com um elenco de quatro causas, dar conta de todas as características da realidade observada, estudada. As quatro causas são a causa formal, a causa material, a causa eficiente e a causa final. Então, naquele famoso exemplo da elaboração de uma estátua, né, o escultor que trabalha com uma ferramenta para esculpir no mármore ou outro material uma estátua, a gente pode já identificar, né, o que seria cada uma dessas causas. E em todo o processo biológico também teríamos as quatro causas operando. No caso da escultura, é um processo artístico ou técnico, né, em que também as quatro causas operam, porque essas quatro causas seriam para explicar tudo o que acontece. Então, no caso da estátua, nós temos a causa eficiente, que é o escultor, é aquele que desencadeia o processo. A causa formal é a forma da estátua. Então, a estátua pode ter a forma de um cavalo, pode ter a forma de um general. Então, a característica, no caso aí, visual, né, que quer dizer, a figura, a forma visual que a estátua vai ter seria, por exemplo, de um cavalo. A causa material é um material que a estátua é feita, então pode ser de mármore, pode ser de granito, né? Mais tarde a estátua feita em bronze, né? Derretendo o metal e colocando numa forma, certo? Então a matéria é aquilo que compõe o ser ou o sistema. E a causa final é a destinação, é para que vai servir isso, né? Porque por Aristóteles tudo na natureza tem uma finalidade, não acontece nada ao acaso nesse sentido de não ter finalidade. Então, no caso de uma estátua, seria, por exemplo, enfeitar uma praça pública, homenagear uma pessoa, né? Um general, ou um governante, ou uma pessoa que se destacou por algum motivo. Então, vai ser homenageada com aquela estátua, isso seria a causa final. Vamos pensar então, para um ser vivo, quais seriam as quatro causas? Para Aristóteles, a vida vem da vida, né? Então ele era contrário às teorias aí, né, tipo geração espontânea ou um surgimento espontâneo da vida a partir de materiais não vivos, né? Então a vida vem da vida. Então a causa formal de um indivíduo vivo seriam os seus genitores. No caso da reprodução sexuada, né, o pai e a mãe, ou o macho e a fêmea, seriam então a forma que um gato vai ter vem dos seus genitores, né? Então de um casal de gatos vai nascer gato, não vai nascer rato nem cachorro, certo? A causa formal aí é que para Aristóteles, a espécie biológica é definida pela forma, pela morfologia. É estudado, né? A morfologia é o estudo da forma biológica. Então, de um casal que tem uma certa forma, né, atuando como causa, vai surgir, né, descendentes que têm a mesma forma, certo? Então, um filhote de um casal de gatos é gato, tem a forma de gato, porque, né, essa forma foi herdada dos seus pais, certo? A causa material, ela é o que vai compor materialmente, né, o corpo do animal. Então, hoje em dia a gente sabe, né, que a causa material de um ser vivo vai ser carbono, água, né?
por aí afora, os componentes químicos da nossa tabela periódica, que é bem mais detalhada do que os gregos conheciam. Então, para os gregos, a composição era terra, fogo, água e ar. Eles só conheciam, só se referiam a esses 4 elementos da natureza, né? Também especulava sobre o 5º elemento, né, que constitui os planetas, né, que seriam, né, diferentes da Terra, Fogo, Água e Ar. Eles pensavam, né, que a composição dos astros, né, dos planetas que estão no céu seria diferente da composição aqui da Terra, que eles chamavam de mundo sublunar, o mundo que está abaixo da Lua, né? Bem, então, o que vai distinguir um gato de outro gato vai ser a matéria, porque ambos têm a mesma forma de gato, mas alguns gatos vão ter mais massa, né, outros essa massa vai estar disposta de modo arranjos diferentes, então isso vai gerar individualidade. Então, para Aristóteles, o que individua, ou seja, o que distingue 2 indivíduos é a matéria, não a forma. 2 indivíduos da mesma espécie, né, se distinguem pela matéria, pela composição material, porque ela é diferente, né, de um para outro. A causa eficiente vai ser, no caso da reprodução sexuada, vai ser né, o ato em que se forma um novo embrião, né? Aí, na época de Aristóteles, não havia, né, um conhecimento assim, dos processos microscópicos que ocorrem aí né, no entrelaçamento de partes do DNA do pai e da mãe, mas aí seria, né, a causa eficiente, seria o ato sexual fecundo, né, gerando um novo ser. Então, a causa eficiente é aquilo que deflagra o processo, no caso, o processo de um novo ser vivo, né, a geração de um novo ser. E qual é a causa final do ser vivo? Esse é um assunto de muito debate, porque na física moderna, né, essa questão das causas finais foi deixada de lado, né? Mas, em reação a isso, né, houve um movimento, né, que eu mencionei na aula passada, do vitalismo, colocando que os seres vivos eles têm uma finalidade, né, própria, intrínseca, né? Todo ser vivo procura sobreviver, procura se reproduzir, procura o bem-estar, evitar o frio, o calor excessivos, né? Evitar a fome, a sede, e então o ser vivo teria uma causa final operando nele. Todo ser vivo teria, diferentemente das máquinas, dos sistemas não vivos, né? Em Aristóteles, a causa final é pensada de um modo um pouco diferente, porque para Aristóteles, na natureza, existe uma busca da perfeição. E cada ser do mundo sublunar são seres imperfeitos, então eles buscam um grau maior de perfeição. Então, a causa final operaria por um processo de imitação, ou seja, uma planta procuraria imitar o animal não humano procuraria imitar o ser humano procuraria imitar os astros, os planetas que seriam mais perfeitos, e os planetas procurariam imitar o que Aristóteles chamou de primeiro motor, que seria um Deus imaterial, imóvel, que está além, né, está no céu, além dos planetas. Mas ele não pensou esse primeiro motor como de uma perspectiva antropomórfica, como um pai ou uma pessoa, né? O primeiro motor para Aristóteles ele não faz absolutamente nada, mas toda a natureza, né, o universo admira e procura imitar esse primeiro motor, porque ele é tão perfeito que ele não precisa nem se mover para continuar sendo perfeito, né? E nem precisa ter a materialidade, ele é pura forma. Então, essa concepção estritamente aristotélica não foi resgatada na história da biologia, né? Isso aí é algo assim que ficou restrito ali aos gregos. Quando essa ideia da causa final foi resgatada na nossa
tradição, né, ocidental, já dentro foi resgatada já com uma influência muito grande do cristianismo. Então, ao invés do primeiro motor, já se falava de um Deus pessoal, criador. E atualmente isso retornou com toda a força com as ideias criacionistas ou com o chamado intelligent design, o design inteligente, que tenta ser uma abordagem científica, muitos consideram pseudocientífica, né, de que existe um plano para a evolução do universo, né? Existe um plano, a complexidade do ser vivo e todo o processo adaptativo que os seres vivos passam, né? A busca da sobrevivência, a busca de uma melhor posição dentro do universo, se traduz em termos de bem-estar, ou para alguns na sociedade humana se traduz até pelo acúmulo da riqueza, né? Até a tal teologia da prosperidade. Então essa busca toda faz parte de um plano divino, né? que coloca essa finalidade no processo evolutivo, né? Já na visão mais aceita pelos cientistas, biólogos, que seria o darwinismo, não haveria causa final, não haveria uma meta pré-estabelecida, mas o próprio sistema vivo, os ecossistemas, né, melhor dizendo, os próprios ecossistemas teriam um processo evolutivo chamado sucessão ecológica, em que o próprio sistema se organiza, né, se auto-organiza para atingir um estado estável em que a biodiversidade é maximizada. Então, nessa abordagem, a meta do sistema ela não é pré-determinada, ela é posta pelos próprios seres vivos que interagem e se estabilizam, se auto-organizam. Então, nessa abordagem da auto-organização, nós temos uma tendência que ela é controlada pelos próprios agentes, não por um ser superior, um Deus, né? Um pai que está no céu, alguma coisa assim. Não tem nada disso do ponto de vista de um processo auto-organizado. Mas há uma certa diferença entre o darwinismo clássico e a teoria da auto-organização, porque o darwinismo clássico enfatizou mais a luta pela vida, né, a seleção natural, que é um processo em que os menos aptos vão sendo eliminados de alguma maneira. Já a teoria da auto-organização, ela enfatiza mais os processos de colaboração, né, de ajuste entre as várias formas de vida, né, que aí vai entrar a simbiose, que é muito importante nos ecossistemas. Né? Hoje em dia a gente já conhece também a endossimbiose, ou seja, bactérias, fungos que estão em processo simbiótico com, por exemplo, plantas e animais como a gente, né? Nós temos na nossa flora intestinal uma série de bactérias que elas sobrevivem no meio interno nosso e nós também sobrevivemos pela ação dessas bactérias na decomposição do alimento que a gente ingere. Então, aí, essa ideia da auto-organização vai além de uma luta pela vida, da seleção natural, mas também vai enfatizar processos de simbiose, de cooperação, de interação construtiva entre os vários indivíduos e espécies, né, propiciando que o ecossistema tenha uma riqueza, uma variedade de formas e que aproveite melhor os recursos do ambiente, a energia solar e todos os recursos do ambiente físico. Certo? Então, aí nós vamos ter uma divisão de posições, né? Desde o darwinismo mais radical, que seria aquela ideia de que existe uma luta de todos contra todos. Isso inclusive, foi trazido para a teoria social, né? Essa ideia do darwinismo social, de que existe uma competição de todos contra todos. Essa é uma visão, né, mais radical, que talvez não correspondesse nem ao original, mas seria uma ideologia que, inclusive, levou a ideias eugenistas, né, de
eliminação das pessoas que têm deficiências, entre aspas, genéticas e fenotípicas, etc. De um outro lado, nós teríamos essa visão, né, que eu mencionei numa aula passada, da Terra como um organismo vivo em que as partes estão todas ajustadas e formando, né, então, um único ser, que é a hipótese Gaia. E temos uma terceira visão que se colocaria num outro extremo, né, essas ideias do criacionismo, design inteligente, de que toda essa ordem, essa organização da vida, desde as características do indivíduo vivo, as morfológicas, fisiológicas, comportamentais, até o universo como um todo, toda essa realidade está sendo guiada por um plano pré-estabelecido, por um ser superior. Aí varia um pouco como se concebe esse ser superior, vai depender da religião, né, que se adota, ou então simplesmente a ideia de um arquiteto, né, uma inteligência cósmica, né, uma consciência cósmica, não precisaria necessariamente ser a imagem do ser humano, né, como um pai, mas pode ser uma inteligência abstrata que molda os processos e dirige tudo isso, todo o processo evolutivo para determinada meta que se supõe que seja um estado melhor do que o atual. A ideia aí, um pouco a ideia de um progresso também ao longo da evolução, coisa que não existe no darwinismo, né? Para o darwinismo, evolução não quer dizer que haja progresso, né? Para determinadas espécies, a evolução ela é muito ruim, porque ela leva à extinção, né? Então, aí depende de que perspectiva que a gente está falando, né? Quando a gente fala em progresso. Progresso para quem, né? Bem, então, tudo isso deriva da ideia aristotélica da causa final, que foi recusada na ciência moderna, mas foi sendo resgatada aí também com a interferência de crenças religiosas. E isso, hoje em dia, gera uma confusão muito grande, né? Porque há correntes políticas que querem, de qualquer maneira, resgatar essa visão religiosa medieval, né, de um mundo que está sendo todo ele guiado por um ser superior, certo? Bem, então, retornando à teoria das quatro causas, eu vou agora tratar de cada uma dessas três primeiras causas, né, a forma, a matéria e a causa eficiente, e tentar também trazer para a atualidade esses conceitos. Então, a causa formal para Aristóteles, no caso da biologia, era relativa ao fenótipo dos seres vivos, né? Então, ele foi um morfologista, né? Ele estudava o ser vivo a partir da forma macroscópica, né? E esse conceito era fundamental para ele, porque é a forma que determina mesmo, né, a espécie e também, né, possibilita a gente interagir de modos diferentes com diferentes espécies através das suas características morfológicas. Na atualidade, como poderíamos conceber a forma? Além da forma macroscópica, temos a forma microscópica, que seria o DNA, né? Quer dizer, a ideia da informação genética, né, que seria o determinante das características fenotípicas, né? Isso também faz parte do que seria a forma, né? A forma, então, não seria só macroscópica, mas seria também, né, um tipo de linguagem ou código que existe no plano microscópico. Então, a gente sabe, né, que todos os seres vivos têm o mesmo código genético, né? Nós temos as quatro bases, né, do DNA, a citosina, adenina, guanina e tianina, né, que se combinam através, né, da transcrição, né, pelo RNA, determinar a cadeia de aminoácidos das proteínas. E as proteínas que são assim os soldadinhos que trabalham na célula e nos processos intercelulares para gerar a ordem macroscópica, que é o fenótipo, que é a forma macroscópica, né, que é o fenótipo, certo? Então,
o conceito de forma é bastante expandido na atualidade e não se restringe aos seres vivos, né? Nós temos também códigos como do computador. O computador tem um código binário, né? Que seria o famoso 0 e 1, e que corresponde, né, a processos físicos na máquina, né? De estar transmitindo ou não transmitindo uma corrente elétrica, por exemplo, né? Então, isso é uma forma, né? Quando você coloca um arquivo no disco rígido do computador, você está imprimindo, você, ao acionar essa operação, né, está se imprimindo uma forma no disco rígido. Quando se transfere um arquivo de um pendrive para o disco rígido, né, há uma transmissão de uma forma que está num substrato material, o pendrive, está indo para um disco rígido. Né? Mas todo o processo de comunicação, de transmissão de informação, vai ser isso. Né? É o conceito de forma aristotélico que a gente tem de uma outra maneira. Mas a causa formal em Aristóteles é a transmissão da forma, por exemplo, né, da mente do escultor para o mármore, certo? Então o escultor tem uma forma na sua mente e ele, através do seu trabalho, de uma ferramenta, ele transfere essa forma para o mármore. Isso acontece também na transmissão da informação entre duas máquinas, né? Então a ideia de causa formal, ela opera também entre máquinas, ou entre o homem e a máquina, ou entre qualquer ser vivo e uma máquina, porque seria como que um princípio da realidade é a forma que a gente trata hoje em dia como informação. A informação é uma forma que é transmitida de um sistema para outro, certo? Isso é muito importante na ciência atual, né? Inclusive nós temos as ciências formais que vão trabalhar com símbolos que representam formas, né? Os símbolos usados na matemática, né, são representantes de formas que a gente está então elaborando com essas formas, né? E esses símbolos, eles são uma forma, um meio, né, digamos assim, um meio da gente representar as formas que existem na realidade, certo? Bem, da causa material, existe uma corrente, né, na filosofia, e que também vai com certeza existir dentre os biólogos, que é o materialismo, essa ideia de que tudo é determinado pela matéria. Mas esse tipo de proposta sofre certas limitações, né, que são conhecidas, né, como as lacunas explicativas. Né? Como nós vamos explicar um pensamento ou uma emoção com base só na matéria? O que é a matéria? A matéria é composta dos elementos químicos da tabela periódica, certo? Será que um pensamento humano vai ser composto de carbono, de ferro, do que seja, né? É muito estranho isso, porque são dois domínios, né? Parece ser diferentes, né? Será que sempre que nós sentimos dor tem uma certa substância química, sempre aquela mesma substância química sendo liberada ou atuante no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso? Não faz muito sentido, né? Então, o que a gente chega à conclusão é que a causa material é necessária para a gente entender a realidade, porque nós temos um corpo, nós precisamos nos alimentar, né? Nós temos necessidades materiais, mas não é necessário, mas não é suficiente para se entender, né? Para você entender por que um pássaro tem determinado número de penas na asa, né? E isso parece que existe aí uma proporção, uma regra para todos os pássaros em relação ao número de penas da asa, não é uma coisa aleatória, né? Você vai encontrar certos números de penas e não vai encontrar outros, né? Isso é chamado série Fibonacci, em relação
as especulações lá do Leonardo da Vinci e outros a respeito da existência de uma matemática na natureza, o que também faz parte da causa formal, né? Então, essas formas que existem na natureza, essas proporções, simetrias, tudo isso mostra que a gente não vai conseguir entender a natureza só pela matéria, né? Agora, tem propriedades importantes da matéria, né? Por exemplo, o sabor dos alimentos, né, depende da sua composição material. Se você aumenta a quantidade de sal, o sabor vai se alterar proporcionalmente, né? Então, quer dizer, a causa material ela é muito importante para entender os processos que acontecem nos seres vivos, mas não é suficiente, né? Porque você não vai conseguir explicar em termos materiais por que as aves têm um certo número de penas nas suas asas, por exemplo, né? Aí você já vai precisar referir a causa formal, né? Outro exemplo, a questão das simetrias, né? O ser vivo, o corpo do ser vivo tem uma série de simetrias. Isso não se explica em termos materiais, em termos dos elementos químicos, né? Isso aí é uma propriedade formal, certo? Também tem uma outra questão, é que o conceito de matéria ele vai se alterando, né, com a física quântica. Então a gente vai estudar partículas que compõem, né, os elementos químicos da tabela periódica. E certas partículas, como o fóton, não tem massa. Então o conceito tradicional de matéria, que está lá em Lavoisier, né, o princípio da conservação da matéria, isso não se aplica para um fóton, né, em primeiro momento. Então, essa concepção do materialismo é muito limitada, mas o princípio material é necessário, sim, na ciência biológica. O conceito de causa eficiente na física, ele se restringe a 4 forças, né? A força eletromagnética, a força gravitacional, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Será que a gente consegue explicar os fenômenos biológicos a partir dessas 4 forças apenas, ou existem outras causas eficientes, né? É uma questão difícil, mas pode ser tratada, né, por meio da ideia de que o ser vivo é um sistema aberto, que interage com o ambiente, e daí uma série de sinais que a gente capta do ambiente, e também sinais padrões de informação endógenos, né, que estão no nosso próprio DNA, ou que estão já memorizados, né, uma memória interna. Isso tudo vai influenciar no funcionamento do sistema e também no seu processo adaptativo, interação com o ambiente. Então, o que é causa eficiente do ser vivo? Não vai ser só as 4 causas da física, mas também causas, né, ligadas às interações com o ambiente e também às determinações a partir da informação endógena, principalmente, né, do DNA. Tudo isso vai ser, quer dizer, são sinais, são padrões de informação que vão deflagrar processos no ser vivo, né? Então, nós não somos puramente um fruto, né, do eletromagnetismo, da gravitação e das forças nucleares, atômicas, né? Nós também temos uma memória das nossas experiências, e temos também uma interação com o ambiente que nos traz uma série de estímulos, né, na forma de sinais que atingem o nosso sistema nervoso e que vão desencadear processos, não só comportamentos, mas também processos somáticos que vão, né, até o tipo de alimento que a gente ingere vai ser uma fonte de informação também para o corpo, né? Então, por isso que nós temos aí os alimentos funcionais, aqueles que geram processos de sinalização benéficos para a saúde, né, para a estabilidade do sistema, né? Então, nós precisamos das 4 causas para entender o ser vivo, certo?
Bem, agora eu vou discutir um pouco a questão que eu mencionei da auto-organização. O que é um sistema auto-organizado? Existem teorias sobre isso. E no filme Pontos de Mutação, que está recomendado na disciplina, que é um filme, no inglês chama Mindwalk, é baseado no livro Pontos de Mutação, do físico Capra, Fritjof Capra, certo? Nesse filme se discute uma série de questões em relação à vida, né? E se coloca essa ideia de que o ser vivo ele se caracteriza pela auto-organização. Isso distinguindo dos seres não vivos, sistemas não vivos que não se auto-organizariam. Essa é uma ideia também que está presente numa teoria de dois biólogos chilenos, né, o Humberto Maturana e Francisco Varela, chamada teoria da autopoiesis. Eles distinguem o ser vivo do ser não vivo, né, pela capacidade de autoprodução. Né? O ser vivo é capaz de produzir os seus próprios componentes, no caso aí as proteínas, né, a partir da informação genética, e as máquinas não são capazes de se reparar, de produzir os seus próprios componentes. Então, uma máquina se desgasta e perde sua funcionalidade. O ser vivo, até um certo ponto, ele recompõe sua funcionalidade gerando seus próprios componentes. Na abordagem do filósofo Michel Debrun, que é um filósofo francês que se radicou aqui no Brasil, o conceito de auto-organização é um pouco mais amplo do que autopoiese. Né? O conceito de auto-organização diz respeito a todo sistema cuja organização, ou seja, cujo padrão de funcionamento e até as metas que são estabelecidas, nesse sistema o padrão de organização e os seus objetivos derivam de uma livre interação entre os componentes. Certo? Então não há um plano pré-estabelecido, há uma livre interação entre os componentes e aí então essas atividades determinam a estrutura, a forma de organização do sistema. Então, no ser vivo seria assim, né, que através de uma intensa troca de sinais, processos também de fluxo de matéria, de energia, né, o sistema se organiza e adquire, né, uma organização fenotípica e um certo comportamento e uma certa finalidade, que é definida pelo próprio sistema, não é estabelecida de fora, que aí seria a chamada heteroorganização. Agora, tem também uma situação em que um sistema pode ter uma organização definida internamente, mas sem ser de modo livre, sem ser uma livre interação. É a ideia que se tinha de programa genético, né? Por exemplo, com Jacques Monod, que entendia que os nossos, ou no Richard Dawkins, né, na teoria do gene egoísta, que se entende que os nossos genes têm um programa que nos guia. Né? Então, esse programa já está ali nos genes e nós somos, o fenótipo é uma espécie de uma marionete dos genes. E para reforçar isso, na década de 60, 70, se tinha essa ideia de que haveria uma relação de um gene e uma proteína, ou seja, cada proteína teria o gene que produz aquela proteína e apenas ela. E isso dava a ideia de um certo determinismo genético, ou seja, as nossas proteínas que guiam, né, o nosso metabolismo em todos os processos vitais e constituem o fenótipo, né, inclusive nas suas características morfológicas, comportamentais, as proteínas seriam pré-determinadas por genes específicos, então haveria um gene para cada proteína. Né? Isso foi totalmente criticado e abandonado com os projetos genômicos, né? Mostrando que a quantidade de genes não é suficiente para haver um gene e uma proteína. Né? Então, tem mais proteína do que gene. Então, é necessário haver uma interação entre os genes para determinar quais proteínas vão ser produzidas. E essa interação entre os genes vai depender do que acontece na vida, na experiência de vida daquele organismo, certo? Então, nós temos aí de volta a auto-organização, que surge aí com um nome interessante, que já vem do período moderno, que é a epigenética. O que é a epigenética? Essa ideia de um processo de auto-organização em que, a partir da informação genética e recombinação daqueles elementos da informação genética, né,
É como na linguagem humana, nós temos um alfabeto de 26 letras, né? Elas se recombinam para gerar as palavras se recombinam para gerar as frases se recombinam para gerar livros, né? São recombinadas, no caso, né? Não é uma auto-organização das palavras, certo? Mas, em termos da analogia, seria essa, que a partir de 26 elementos, no caso da linguagem humana, né, se gera um número infinito de textos ou de falas, de narrativas, discursos possíveis. Então, a partir dos genes, do repertório genético que a gente tem, há um processo combinatorial, né, em que se gera uma variedade de proteínas e formas, né, biológicas e comportamentos. Quer dizer, então esse é o processo epigenético. E esse processo não é pré-determinado. Nós não estamos programados exatamente para ser exatamente o que a gente é. Nós temos um programa aberto, né, que é a informação genética, e ela é um ponto de partida que vai alimentar o processo epigenético, que é um processo de auto-organização, que a gente vai interagir com o ambiente, né? Não só vamos ser influenciados pelo ambiente, mas nós também vamos alterar o ambiente, né? Isso é muito importante, né? Chamado tripla hélice do Richard Lowenthal, né? Um biólogo evolutivo que também ressaltou isso. Nós não somos apenas afetados pelo ambiente. Nós nos adaptamos ao ambiente para sobreviver, mas nós também adaptamos o ambiente para nossos objetivos, né? Principalmente a espécie humana, mas outras espécies também. O castor, que constrói uma barragem no meio do rio, ele está adaptando o ambiente para suas necessidades. Ou o João de Barro, que faz o seu ninho, né? Por aí afora. Então, é um processo, o processo epigenético é de mão dupla. Nós estamos sendo influenciados pelo ambiente, né? E esse ambiente está nos influenciando também o modo como se faz a leitura de nossos genes, porque o gene está quietinho ali, ele é uma base de dados para gerar proteína, mas ele não está atuando na célula, né? Então, o gene que vai se expressar para gerar uma proteína, ele vai ter que ser ativado por um chamado fator transcricional. E o que vai ativar o fator transcricional? Vai ser a atividade decorrente da interação com o ambiente. Tá? Então, nós estamos sendo influenciados pelo ambiente, mas nós também estamos influenciando o ambiente. Nós estamos alterando a forma de vida, as sementes, né? As espécies que a gente se alimenta, no aspecto medicinal das plantas, nós estamos pegando o princípio ativo, estamos concentrando aquele princípio ativo para gerar drogas. Então, nós também estamos alterando o ambiente. É uma via de mão dupla. Então, a ideia, o conceito que se tem atualmente, né, é da epigenética. E a epigenética é um processo de auto-organização, né, que não é definido, pré-determinado, né, por um programa ou algum tipo de roteiro pré-estabelecido. Então, nesse sentido, nós estamos mais para o lado de Darwin, né, do que para as teorias de design inteligente, que tem lá os seus argumentos, né? Isso nos remete a uma outra grande questão da filosofia da biologia, que é a questão da origem da vida. Porque com a epigenética, a gente consegue explicar tudo o que acontece a partir do momento que existe uma célula com, né, o DNA, proteína e processo de sinalização pela membrana e formação de seres, né, multicelulares que interagem com o ambiente e alteram o ambiente, são alterados pelo ambiente, tudo. Mas e como é que surgiu o primeiro ser vivo? Aí que vai se concentrar a argumentação do design inteligente, que não poderia ter surgido um ser vivo a partir de materiais não vivos, né? Isso não poderia ter sido pelo acaso, isso teria que haver algum tipo de inteligência guiando esse processo. E tem uma série de debates, congressos, publicações sobre a questão da origem da vida, porque realmente é complicado. Numa célula como a que existe atualmente, nós temos o gene gerando a proteína atuando no metabolismo, né? E possibilitando a sobrevivência daquele organismo unicelular ou multicelular. E, então,
nós temos já a base de dados, que é o gene, nós temos já, né, o meio para produzir a proteína, que é o RNA, o intermediário, e nós temos já a proteína atuante. Então, nós já temos as três coisas funcionando. Agora, como é que surgiriam essas três coisas ao mesmo tempo? Né? Os genes, o RNA e as proteínas. Aí começam a surgir teorias tentando explicar isso. Primeiro surgiu o gene, aí depois veio o DNA e depois a proteína. Mas esse gene sozinho, ele não faz nada, ele não é ativo bioquimicamente, né? Então, a outra teoria veio primeiro a proteína. Tá, veio a proteína, mas ela em pouco tempo ela perdeu sua funcionalidade e ela não tinha como se reproduzir, precisava do gene para se reproduzir, mas não tinha o gene. Então, e agora? Né? Precisa da proteína para o sistema ter atividade bioquímica, precisa do gene para gerar proteína. Né? Precisa dos dois. Mas então veio o RNA primeiro, e do RNA então surgiu o gene e a proteína. Então é uma outra tentativa de explicar. Né? Então, de uma sopa primitiva, né, que já contém alguns elementos orgânicos, né, então surgiria ali, por um processo espontâneo, o RNA. O RNA, ele gerava a proteína, né, e por uma autorregulação também, retrocedendo, formava o gene. É uma outra hipótese, mas não existe ainda nenhuma concordância entre os cientistas de que uma dessas hipóteses seria realmente viável e reprodutível, né, em laboratório. Tem grupos tentando gerar a vida no laboratório a partir de materiais não vivos, né? E se isso acontecer, nós vamos poder, então, entender melhor e resolver essa questão. Enquanto não se consegue gerar um sistema vivo a partir de componentes não vivos, de modo artificial, no laboratório, então o pessoal que defende o design inteligente tem um argumento forte aí, porque, né, esse passo inicial, que é suposto na teoria evolutiva, né, a teoria evolutiva supõe um ancestral comum, mas não tem nenhuma noção, nenhuma ideia de como esse ancestral comum surge. Né? Para Aristóteles, a vida vem da vida, então não tem ainda um entendimento de como se forma esse primeiro ser vivo. Agora, também tem um debate aí que será que houve realmente só um primeiro ser vivo ou a vida surgiu em várias regiões do planeta Terra, né? E poderia também, então, surgir novamente. Não precisaria ser um evento único. Né? Então, esse é um debate muito interessante que se relaciona com outro debate, que é a questão da entropia, que é um conceito que vem da física, da termodinâmica, que é a ideia de que um sistema físico que for isolado do ambiente, ele vai evoluir espontaneamente para um estado chamado estado de equilíbrio, que nada mais acontece. É um estado em que as mudanças internas se compensam, as mudanças microscópicas, porque no plano microscópico está tudo em constante movimento, né, dinâmico, um processo dinâmico. Mas o sistema em estado de equilíbrio, ele, apesar de ter uma série de mudanças microscópicas, elas se compensam de tal maneira que no aspecto macroscópico nada acontece nesse sistema. Então seria, por exemplo, uma pedra que está há milhões de anos sem alteração nenhuma, de modo espontâneo. É claro que se alguém moer essa pedra e transformar isso num componente eletrônico, vai acontecer, né, um monte de coisa, mas isso não é espontâneo. A pedra por si só não teria nenhuma modificação por ela própria, né, porque ela está no chamado estado de equilíbrio termodinâmico. Então, se o sistema vivo fosse um sistema fechado, ele morreria, porque o estado de equilíbrio é a morte, não acontece nada. Né? Quando nós estamos vivos, acontecem muitas coisas no plano macroscópico. Né? Todo mundo sabe disso. Então, como é que a gente explica o fato, né, de nós sermos
sistemas que estamos sempre organizados, altamente organizados, complexos, e nos mantemos até o dia que a gente morre, né? Quando o sistema está no estado de equilíbrio, ele tem a entropia máxima, quer dizer, a entropia média é a capacidade do sistema realizar trabalho ou de ter uma organização complexa, né? Então, isso significa que nós não podemos estar no estado máximo de entropia, nós temos que estar num estado de baixa entropia. E como é que a gente faz isso? Foi o Schrödinger, né, o físico Schrödinger, também o autor da teoria lá da função de onda quântica, o Schrödinger escreveu um livro, What's Life, né, o que é vida, que ele propôs essa ideia de que nós mantemos a nossa entropia baixa e a nosso nível de organização e funcionalidade altos pela absorção de energia de baixa entropia do ambiente, que é o que todo mundo sabe que a gente tem que fazer, nós temos que nos alimentar. E esse alimento tem que ser de baixa entropia. Se a gente comer uma pedra, a gente passa mal, pode até morrer, porque a pedra é um elemento de alta entropia. Então o alimento tem que ser de baixa entropia. E como é que a gente tem alimento de baixa entropia aqui? Porque nós temos a luz, a energia solar, que é captada pelas plantas, pela fotossíntese, gera o amido, etc. e tal, né? Nós ingerimos esse carboidrato, por exemplo, e é transformado, né, pelo ciclo de Krebs e na mitocôndria, etc., é transformado numa energia útil, né, na forma de glicose, depois ATP, AMP, etc., etc., né, e a gente, com isso, a gente se mantém em baixa entropia, né, altamente organizado e tal. Então, isso tudo foi sendo esclarecido ao longo da história da biofísica, né? Nós estamos aqui falando dessa área biofísica, mostrando que o sistema vivo ele tem essa necessidade de captar a energia de baixa entropia do ambiente na forma de alimento, né, para continuar vivo. E isso gera alterações nesse ambiente, porque nós estamos degradando a energia do ambiente, nós estamos, né, ingerindo alimentos, né, de baixa entropia e estamos gerando resíduos de alta entropia, né? Onde será que isso tudo vai dar? Será que a degradação ambiental é uma consequência necessária da vida, né? Ou isso poderia ser de alguma maneira evitado? Uma versão mais radical dessa questão é a chamada morte térmica, porque se a tendência dos sistemas isolados é o estado de equilíbrio, no qual não deixa de existir diferenças na distribuição da energia, do calor e tudo mais, se a gente pensar que o universo como um todo é um sistema isolado, então o universo como um todo está tendendo para um estado de alta entropia, significa que, né, o que há de vivo nesse sistema ao longo de muitos anos vai morrer. Quer dizer, o destino final do universo seria a morte de toda forma de vida. Então isso gera também uma discussão aí com o pessoal que defende, né, o design inteligente, que seria a necessidade então de um ser que está fora do universo e que atua sobre ele para evitar essa morte, a chamada morte térmica, né? Porque o termo vem da termodinâmica, mas seria a morte de toda forma de vida. Então, como é que vamos evitar que o universo como um todo morra? As formas de vida sejam todas elas inviáveis, impossíveis, né? Aí precisaria de uma força externa, um ser, um fator extra, né? Que também esse fator extra pode estar embutido no sistema, né? Temos aí a teoria de Teilhard de Chardin, um padre católico, né? De uma quinta força que vai contrapor a isso e que vai possibilitar então que a vida continue indefinidamente, né? E se chegue a um estado até melhor do que o que nós estamos atualmente. Bem, então, continuando essa questão da morte, vamos pensar um pouco agora a morte do indivíduo, né? Biologicamente falando, né? Quando a gente está falando de vida,
isso remete a falar da morte. Quando que existe a morte de um ser humano? A morte do indivíduo, do organismo, não é idêntico à morte celular, porque quando existe a chamada morte cerebral, que é o eletrocefalograma zerado, né? Quer dizer, falta atividade elétrica, os neurônios não estão produzindo potencial de ação, isso é considerado uma morte irreversível, quer dizer, nós não sabemos ainda como reverter essa pessoa a uma vida normal. Mas na morte cerebral não implica que as células do corpo ou do próprio cérebro estejam mortas. Na morte cerebral, as células, via de regra, estão todas vivas, mas a pessoa está morta. Como é que pode isso? Parece um paradoxo, né? Isso porque a morte do organismo não é a mesma coisa, idêntica à morte das suas células, no caso de um organismo multicelular. E também a gente pode pensar que certos seres vivos são eternos, nunca morrem, né? Plantas que você quebra um galho de uma planta no meristema e planta esse galho, você vai ter um outro indivíduo, né, que é a continuação do primeiro. Então, nesse tipo de reprodução, o indivíduo é eterno. Né? Mas no nosso caso não é assim. Né? Se cortar um braço de uma pessoa e colocar esse braço numa cultura aí, não vai regenerar o resto da pessoa, nem o resto da pessoa vai regenerar o braço, nem o braço vai regenerar uma outra pessoa, né? Isso é óbvio. Então, no nosso caso, nós temos um tipo de processo aí que é pouco conhecido, né? E que no qual existe, envolvendo principalmente o cérebro, que controla em boa parte, né, o resto do corpo, um processo global do ser, né? De modo que se o cérebro deixa de ter atividade elétrica, né, a chamada morte cerebral, a vida do corpo inteiro vai sendo progressivamente comprometida, né? As várias funções vitais vão ser comprometidas, só se a pessoa for mantida viva com aparelhos, né? Mas isso, o dia que tirar o aparelho, a pessoa vai morrer de fato, né? Mas isso tudo mostra que a gente ainda não sabe exatamente quando, em que momento ocorre a morte, né? Porque se a pessoa sob aparelhos, a pessoa com morte cerebral mantida com aparelhos, essa pessoa ainda está viva, significa que então a morte cerebral não é ainda a morte definitiva, mas a gente ainda não sabe como reverter uma pessoa que está com morte cerebral para voltar à vida. Talvez por uma falta de conhecimento científico, tecnológico. Tem muitas pesquisas aí nesse sentido, até de congelar, né, a pessoa para depois reavivá-la, né? E a gente tem todas essas questões em aberto, né? Então, a questão que é a vida está ligada também com a questão que é a morte. A gente não entendendo bem o que é a vida, a gente também não vai entender bem o que é a morte, mas a gente pode avançar em ambos os entendimentos do que é a vida e do que é a morte. Bem, então eu abordei algumas questões aí mais polêmicas da filosofia da biologia, mas não são apenas essas que a gente encontra, tem várias outras que a gente pode levantar, né? E vocês ficam então convidados a fazer leituras, assistir vídeos, participar de debates sobre esse assunto, né? Para quem tiver um interesse em maior aprofundamento. Então, aguardo vocês na próxima aula. Até mais.